Olá, minha gente. Sou Raíssa, estou chegando com mais um podcast do blog Softball Não. Nessa noite de sexta-feira, agora temos 26 graus, a sensação térmica é de 26 mesmo. Os ventos aí na casa dos 30 km por hora, finalmente uma coisa mais agradável, pelo menos à noite. A previsão é de que talvez chova de hoje para amanhã, para dar uma resfriada, porque está muito quente mesmo por aqui. E hoje chegando com esse tema aí de presepadas e marmotas, porque essa semana, aliás, desde a semana passada a gente vem acompanhando muita coisa nesse estilo por aqui. E eu começo lembrando, por exemplo, do jogo que o Brasil fez aqui em Natal. E eu acho que eu até comentei que o jogador Firmino, Roberto Firmino, estava com um corte de cabelo diferente. E aí alguém gritou lá da arquibancada onde eu estava no setor sul. E uma pessoa que estava, assim, umas duas fileiras atrás de mim, gritou Firmino, girar. E aí o pessoal caiu na risada. Mas não pegou muito. Em seguida, essa mesma pessoa passou assim uns 5 minutos, surgiu com um grito de Firmino, safadão, pronto. Aí o negócio pegou, começaram a gritar vai, safadão, vai, safadão. E daí surgiu já a primeira dessa lista de presepadas e marmotas, porque isso é uma coisa muito típica do natalense. Ir para o jogo para malhar. Eu me lembro, por exemplo, aqui em Natal a gente teve um jogador que hoje faz até um certo sucesso no Brasil. Quando ele chegou aqui, ele era oriundo das bases do Internacional, ninguém dava muita bola para ele. Acho que foi em 2007, Léo Gamalho. E a torcida do América deu todo tipo de apelido a essa criatura, menos chamar pelo nome. Não deu muito certo por aqui. Em outra oportunidade veio jogar no ABC, deu mais certo. Mas no América não deu, mas os apelidos pegaram com força. Talvez o melhorzinho deles tenha sido o Elba Ramalho. O pessoal realmente não perdoa. Mas, continuando aí na sequência das presepadas e marmotas, né, que eu resolvi juntar para falar aqui. Nessa semana, surgiu aqui em casa um enxame de abelhas. E foi uma onda retirar essas abelhas. Eu liguei para o Corpo de Bombeiros e não podia vir no horário que eu liguei, porque eles só fazem com a luz do dia e já estava terminando à tarde, então eles só viriam no dia seguinte, mas eu tinha que ligar novamente. Eu sei que nesse meio termo houve um grande desencontro e eu não pude ficar para o horário que o Corpo de Bombeiros disse que viria. Na verdade, o Corpo de Bombeiros disse que viria no horário que eu já estaria em casa na sequência. Mas aí depois eles vieram mais cedo, não acharam a casa, né? Se perderam. E nesse meio termo passou por aqui a equipe de vacinação de gatos e cachorros. E só estava a mamãe em casa e ela resolveu apresentar a gata que mora aqui com a gente já há um tempo, bastante tempo, já é uma gata assim, meio que idosa, para vacina. Olha, um terror. Primeiro que mamãe não tem mais nem força para segurar essa gata direito, que ela é uma gata obesa. E aí, além de tudo, além de obesa, ela é uma gata covarde, porque se passar aqui um carro de lixo, um carro de gás, que mais? Qualquer um barulho de moto na rua já é suficiente para ela achar o canto mais escondido debaixo da cama, mais distante, que ninguém encontre, porque ela não é social mesmo, ela morre de medo de gente. E aí, mamãe resolveu apresentar a gata para vacinação. A gata conseguiu se soltar dela, arranhou o braço e tudo e fugiu. Ninguém sabia onde estava, embora eu já imaginava que tivesse aqui na casa do vizinho, porque como ela não consegue mais pular, como eu disse, é uma gata bem obesa, eu já imaginava que ela estivesse aqui pelo lado. Para tirar debaixo desse carro desse vizinho já foi uma onda, precisou de vassoura, foi muita dedicação para a gente conseguir tirar. Mas a presepada mesmo, tá? Que assim que essa gata entrou em casa, ela correu e achou, no mínimo, que debaixo das camas, onde normalmente ela fica, não era um canto muito seguro dessa vez. E ela resolveu entrar numa das estantes que eu tenho aqui de livros e ficou numa prateleira por trás de todos os livros. Uma presepada sem tamanho. Eu cheguei a tirar uma foto para expor nas redes sociais, porque eu não sei até hoje como essa gata passou nesse espaço que tem aqui
entre os livros e a prateleira, porque ela é bem gordinha e ficou lá, ó, só a cabecinha de fora, com medo de ser levada de novo para a vacina. Aliás, essa birra dessa vacina que não conseguiu ser aplicada durou mais de 2 dias, né? Ela não estava nem miando direito, não queria nem muito papo com a gente. Depois acho que já esqueceu e é bola para frente, mas ficou um certo trauma aí dessa vacina. A outra ainda de gatas. Vocês não conseguem ver, obviamente, que o podcast é só áudio, mas toda a vida que eu vou começar esse podcast aqui no local em que eu começo, numa sala que tem aqui, que é justamente essa sala de livros, uma das gatinhas que vivem aqui do lado de fora, que não é a gatinha de casa, é do lado de fora, mas que todo dia vem cumprimentar a gente. Essa gata, aliás, é cheia das conversas, porque se a gente for caminhar, for fazer corrida, ela vai com a gente e faz o percurso inteiro. Vai parando e andando, né? Fazendo os tiros, mas vai com a gente o caminho inteiro. A vizinhança já acha uma graça isso. Até no dia de votar, ela acompanhou até quase o local aqui da votação e ficou aguardando a gente voltar. Mas todo dia que eu vou fazer aqui o podcast, ela sobe para essa janela que tem próxima aqui de onde eu tô e fica de lá sentada olhando. Hoje ela resolveu dar umas miadinhas. Se vocês conseguirem ouvir alguma coisa aí de miado, é essa gata da rua que já sabe aqui o horário do podcast e fica assistindo da janela. Uma coisa bem interessante. Outra ainda nessa linha das presepadas da semana, né? Essa é muito engraçada, eu tenho que dizer. Hoje eu estava lendo a Tribuna do Norte, que eu leio quase que diariamente. Não é diariamente porque a Tribuna não tem na segunda-feira e também porque há alguns dias que eu não consigo realmente ler. Mas eu leio muito, leio jornal, leio revista, né? Eu gosto muito de informação, não tenho preconceito com nada. E lendo hoje a coluna de Ney Leandro de Castro, que ele escreve, toda sexta-feira ele escreve um artigo, e Ney Leandro de Castro tem um humor impressionante, né? E aí ele resolveu escrever sobre também umas presepadas que ele ouviu de uns estudantes brasileiros lá na Itália. Ele disse que em Florença, ele ouviu essa conversa desses estudantes, que na verdade é o seguinte: em italiano, segundo Ney Leandro de Castro, porque eu não falo italiano, não tenho nem ideia para onde vai. Segundo Ney Leandro de Castro, em italiano, a palavra fica, que a gente usa aqui do verbo ficar, fica, é uma palavra chula, é uma palavra vulgar, né? É uma palavra que é utilizada para designar o órgão sexual da mulher. Então, é uma palavra que quando as pessoas escutam, né, ela fere como se fosse um palavrão, né? E as mulheres principalmente se sentem muito xingadas. Então, o que é que, segundo Ney Leandro de Castro ouviu, aconteceu lá em Florença? Tinha um grupo de estudantes, né, brasileiros lá em Florença, e de épocas em épocas sempre vinha um para voltar para o Brasil, né? Acabava o período de estudos e esse estudante vinha para o Brasil. É o que é que eles faziam? Olha só a presepada que é típica de brasileiro. Eles iam todos deixar, né? Tanto rapazes como moças lá na turma, eles iam deixar aquele que ia voltar para o Brasil, iam lá para o aeroporto e na hora do embarque eles ficavam gritando: fica, fica, fica. Você imagine os italianos ouvindo aquilo como se fosse um coro gritando um palavrão. Imagina um palavrão aí bem cabeludo, né? E o pessoal ficava em estado de choque, né? Com um palavrão sendo gritado assim tão escancaradamente num local tão público como o aeroporto. E ainda havia na turma quem achava pouco e levava cartazes com a palavra escrita, né? Fica, fica. Então, só isso aí já mostra o nível do brasileiro, do espírito presepeiro do brasileiro, né? Do natalense. Certamente tem algum natalense nesse grupo aí, porque é muito típico mesmo da nossa cidade aqui, do nosso país, esse tipo de comportamento. Agora, passando para os outros tipos de presepadas aqui. Hoje eu vi na internet que Andrea Bocelli, aquele tenor italiano, por sinal tenho muito apreço pelo seu talento, resolveu convidar aqui para cantar com ele no Brasil Paula Fernandes e Anitta.
Bom, eu acho que quase todo mundo já sabe a minha opinião sobre Paula Fernandes e Anitta. Respeito demais quem gosta. As duas certamente têm os seus talentos. Não me agradam, mas têm os seus talentos, fazem sucesso, né? Mas, assim, pra mim, por exemplo, eu não consigo admitir duas coisas, uma em cada uma delas. Paula Fernandes, eu acho um absurdo que ela cante lá com os dentes trincados, né? Que ela trinca os dentes e canta sem abrir a boca, não sei. Eu acredito até que a voz dela deve ser muito bonita, mas se ela abrisse a boca pra gente ouvir, seria mais interessante. E a Anitta também tem uma onda de cantar pelo nariz, que é uma coisa muito esquisita. E eu fiquei imaginando, meu Deus, como seria a junção disso com uma voz como a de Andrea Bocelli, né? Eu até publiquei hoje que, pra mim, isso é o típico da coisa que é cada um no seu quadrado. Não dá pra juntar. São talentos muito diferentes para você colocar no mesmo palco. Não é nem questão de uma cantora muito popular. Por exemplo, aqui no Brasil, certamente a gente poderia apontar Ivete Sangalo como uma cantora muito popular no Brasil inteiro. Paula Fernandes e Anitta, elas têm seus nichos, né? Elas não são tão populares assim para darem dividindo um palco com a Andrea Bocelli. Não estou mais nem falando de talento, estou falando de popularidade. E aí eu fiquei imaginando a marmota que seria uma música cantada com Andrea Bocelli, Paula Fernandes e com a Anitta. Dizem até, eu vi alguns comentários que a Anitta teria arrasado no dueto com ele e tudo. Mas hoje eu vi um vídeo da apresentação de Paula Fernandes com Andrea Bocelli, que foi naquela música Vivo por Ella. E, gente, é uma situação, assim, altamente constrangedora. Ela começa a cantar, a gente percebe que a voz não vai aguentar a subida de tom. Não sei se houve ensaio, também tem isso. Às vezes você forma um dueto e a preparação da música entra naquele tom do cantor principal, vamos dizer assim. Como o show era dele, obviamente seria no tom dele, não seria no tom delas. Eu até já vi até uma apresentação de Lulu Santos, em que ele dividia as músicas, acho que com mais 3 ou 4 cantoras. Agora eu não vou lembrar de todas. Vou lembrar, por exemplo, de Ana Carolina, que tem uma voz bem grave também. E mesmo assim foi muito difícil para ela e para as outras cantarem com ele. E ele fez esse reconhecimento no programa, eram altas horas, né? E ele disse, olha, a gente tem que exaltar o esforço dessas cantoras em pegarem um tom totalmente diferente. O meu tom é muito grave, realmente as músicas de Lulu a gente percebe um tom bem grave dele, um tom baixo, então não é fácil não para uma mulher acompanhar. E no caso pelo menos lá da música de Paula Fernandes, que saiu nesse vídeo que tá rolando aí, eu acho que estava até no site da Veja, eu realmente só vi o vídeo, não vi de onde era, mas é perceptível que ela não ia aguentar a subida de oitava, né? Quando passou ali uma oitava já não ia dar. E a coisa mais esquisita do mundo é que ela canta, é perceptível isso, o público foi lá para ver Andrea Bocelli, é claro. Na hora que ele assume a música, é um horror para ela, né? Vamos ser sinceros que seria, talvez, como colocar ele para cantar uma música de grafite também não daria certo. E aí, a reação do público, ninguém vaiou Paula Fernandes, mas a reação do público a Andrea Bocelli foi aquela ovação enorme, né? Realmente exaltada, o pessoal muito empolgado. Eu não sei se isso feriu os brios de Paula Fernandes ou se ela percebeu que ia desafinar a partir dali, se ela ficou muito sentida. Ninguém perguntou a ela também não se manifestou, mas o fato é que ela para de cantar a música. Pura e simplesmente. Podem procurar o vídeo aí que vocês vão ver. Ela vem cantando, chega na próxima parte que era para ela cantar, ela não canta. Passa lá, vamos dizer assim, 2 compassos da música sem ninguém cantar. E o Andrea Bocelli, que não ia permitir aquele silêncio, óbvio, pega e canta a música inteira até o fim. Paula Fernandes passa a ser um bibelô lá, uma peça do cenário. Até o fim da música ela fica do lado dele, não faz mais nada. Então, um momento altamente marmota, esse é nem presepado, é marmota. Aqui no Brasil, deve se repetir, porque ainda tem show dele
em Curitiba, eu acho. Não sei se foi primeiro em Curitiba, teve em São Paulo. Vai ter, eu sei, amanhã. Eu até andei também publicando isso. Como é feliz o povo de Aparecida, lá em São Paulo, onde fica a Basílica de Nossa Senhora Aparecida. Porque esse povo vai ter direito a um show gratuito de Andrea Bocelli. Imagina aí. Amanhã, Dia dos Professores, né? Uma homenagem aí. Nem sei se foi essa a ideia, mas não deixa de ser. Uma homenagem aos professores. E um show gratuito de Andrea Bocelli por lá. Não sei se essa parceria vai se repetir nesse show especificamente, que é um show gratuito, mas ficou esquisito e ninguém comentou nada até agora. Vamos ver se um dia alguém responde o que foi que houve aí, porque ficou muito feio mesmo para ela. E passa até uma situação assim de antipatia e é muito complicado, eu acho, esse tipo de reação. Mas vamos ver o que é que se explica depois. Eu já vi, por exemplo, um talento como a Adele, né, desafinar e mesmo assim cantou a música até o fim. Depois a própria produção pediu desculpa porque tinha acontecido um problema com a afinação do piano, foi reconhecido por todo mundo. E a Adele reagiu de uma forma super positiva, como se espera realmente. Essas coisas são passíveis de acontecer com qualquer um, ninguém é perfeito, né? Vai ter o dia de errar. Luciano Pavarotti já desafinou, então é porque todo mundo pode desafinar, todo mundo tem o seu dia, mas a reação é o que vai separar o joio do trigo. Bom, aqui em Natal, ainda nesse capítulo de presepadas, as avenidas Nascimento de Castro e Antônio Basílio mudaram, né? Agora é o tal do binário. A moda pegou, deu certo segundo a prefeitura durante a Copa, agora vai dar certo para tudo. E aí a Nascimento de Castro agora só vai, né, no sentido aqui, Xavier da Silveira até... não, minto, vai ou vem? Eu já nem sei. Quem é que vai? Nascimento de Castro vai até a Avenida 6 e a Antônio Basílio volta das 6 até a Xavier da Silveira, né? Os dois lados lá do canteiro vão seguindo numa só mão. E onde está a presepada disso? Primeiro que é todo mundo perdido, né? A gente não sabe se vai para um lado, se vai para o outro. Não tem passagem quase nos canteiros, embora até na Nascimento de Castro tinha algumas passagens que permitiam você trocar de lado da rua, né? Desde que desse a preferência a quem já vinha no outro lado. Mas... uma coisa bem confusa, você não sabe onde é que você tem que andar, se você vai entrar para a direita ou esquerda, onde é que você pode trocar de faixa, onde é que você pode entrar. E aí a presepada maior não é nem isso, porque eu acho que realmente são mudanças que ajudam o trânsito, pelo menos se estão sendo implantadas mais 2 ruas, é porque funcionaram com as 2 primeiras, que eram Miguel Castro e Amintas Barros, né? Foram as primeiras a receberem isso. Mas o engraçado é que hoje eu precisei trafegar em ambas, né? Tanto na Nascimento de Castro como na Antônio Basílio. E aí eu precisava entrar na Antônio Basílio, vindo da Avenida 6 no sentido centro. Eu precisava entrar à esquerda, ali na altura do Vale do Pará. Aquele trecho eu sabia que depois ali do Vale do Pará para lá não era mais binário, né? Era mão e contramão. E aí, o que é que eu esperava? Que aquele sinal tivesse se mantido da Avenida 6 como 3 tempos, né? Que quem vem na Avenida 6 no sentido centro pudesse entrar à esquerda para seguir ali para as Quintas, para os outros bairros ali. E aí, qual é a surpresa? Não pode, deixou de existir essa entrada à esquerda. É quase que impossível você chegar agora, por exemplo, no Vale do Pará, se você já não vier na Avenida 6, vindo do centro no sentido bairros, porque esse trecho da rua, então, ficou ali do Vale do Pará, esse trecho da outra mão, né? A mão que vai da Avenida 6 para a outra, que eu não sei se é a 9, mas nesse sentido da Avenida 9, esse trecho praticamente ficou inexistente, não tem trânsito, não tem nada, só tem trânsito de um lado. São essas presepadas, né, as marmotas, as coisas que se fazem aqui e que não, parece que não se raciocina muito. Esvaziaria muito o trânsito da Bernardo Vieira se aquele sinal tivesse sido mantido para a esquerda. E aí a gente não tem mais, olha, vocês não têm ideia do tamanho de arrodeio que eu tive que dar hoje.
que eu precisava ir ao Vale do Pará. O tamanho de arrodeio que eu precisei dar hoje para chegar nesse Vale do Pará e descobrir que esse pedaço dessa rua praticamente não serve mais de nada, né? Só mesmo ali saída dos caminhões do Vale do Pará. Imagina a situação aqui. Mas aí vem a presepada final, né? Por que eu precisei ir a esse Vale do Pará? Porque eu precisei de uns pedaços de madeira para aumentar a cabeceira da minha cama. Quem tem refluxo sabe bem o que eu estou falando. Já me sugeriram que eu colocasse tijolos, né? Os médicos dizem isso. Coloque tijolos, não adianta colocar travesseiro para subir a cabeça em relação ao corpo, porque termina que você esculhamba a coluna, tem dor de cabeça, e eu tenho muita, tenho acordado várias vezes, inclusive, com dor de cabeça, já recebi essa dica, tira o travesseiro, repasso aqui a dica, durmam sem travesseiro, que vocês vão ver, se você acorda com dor de cabeça de manhã, né, em alguma situação na sua vida, tire o travesseiro para dormir, que vocês vão ver a diferença, né, como melhor, é da água para o vinho. E aí, como eu tenho esse problema, né, realmente eu já até comentei no blog algumas vezes como informação, porque o meu refluxo já atingiu um nível assim tão perigoso que eu já tenho até esôfago de Barré. Na verdade, o nome seria Barrett, mas que o cabo era australiano. Mas os médicos gostam mesmo de um sotaque francês, então vai Barré, que é uma mudança de tecido no esôfago, né? Para o esôfago ficar mais forte, aguentando esse refluxo. E para evitar isso, não tem muita coisa a fazer mesmo, é não se deitar, quando se deitar não se inclinar muito, né? Então, lá vai eu atrás desses pedaços de madeira, embora a recomendação fosse tijolo, mas eu não confio não, até porque eu não ando muito leve para colocar um tijolo, o tijolo quebrar e eu acordar no meio da noite com o barulho do tijolo quebrando, seria um susto muito grande. Também estou esperando ver se a cama vai aguentar essa presepada de colocar lá uns pedaços de madeiras bem maciços, só numa ponta, né? Subindo. Tá uma ladeira a minha cama agora. E isso também terminou numa outra coisa, né? Que agora eu tô entrando numa dieta mais séria. Eu que nunca fui de comer mesmo muito, mas tenho péssimo hábito de furar, comer aquelas comidinhas no meio do caminho, adoro doce, sou apaixonada por sorvete, né, chocolate, tem época que se brincar eu mato para conseguir um, né, então dessa vez eu estou entrando realmente nos eixos, vamos dizer assim, porque não estou muito bem da saúde, é só quando eu me preocupo realmente com isso, mas eu fiquei impressionada com poucos dias já na linha. Tô comendo mais, parece até uma coisa de louco dizer isso. Tá aí minha irmã nutricionista, viu? Tô comendo mais do que eu comia antes, mas as coisas corretas, né? O almoço, por exemplo, eu precisei hoje comer num self-service. Já deu um peso maior do que dava antes, mas só de coisas saudáveis, né? Não tinha fritura no prato, tudo muito equilibrado. Hoje, por exemplo, foi a primeira vez que eu comi o tal do arroz integral com chia. Confesso que achei até interessante. É um arroz crocante, né? Bem diferente. Mas o que eu quero dizer é que estou em poucos dias de dieta, mas nesse meu passeio pelas avenidas Nascimento de Castro e Antônio Basílio, nesse arrodeio que eu tive que fazer hoje para chegar, porque esse trecho lá da presepada, né, da Antônio Basílio, depois das 6, ninguém pode mais entrar à esquerda lá. Esse arrodeio que eu tive que fazer, vocês não têm ideia da quantidade de carrinhos, de negócios ambulantes que eu consegui ver que vendem salgadinhos e que vendem churrasquinho, né? Então, eu não consegui nem apreciar a paisagem. A paisagem que eu estava indo no caminho, eu acho que a dieta exacerbou isso, porque eu nunca tinha visto esses carrinhos que vendem salgados. Eu vi até os preços hoje. Hoje eu consegui ver que um salgado era R$2, um suco era R$1,50 e se você comprasse o salgado e o suco saía por R$3. Então, hoje eu consegui ver todos os comércios, né, pequenos, ambulantes que existem de salgadinhos e churrasquinhos ali nesse trecho Nascimento de Castro e Antônio Basílio. Terminou saindo ou soando como uma presepada também para mim, mas certamente é a dieta. A gente começa a olhar para o que não pode com a tristeza assim de início, mas é o que tem para agora, não adianta mais se lamentar.
Bom, minha gente, é isso por hoje, um tema assim mais leve, né? Apesar de que hoje a gente teve uma notícia, aliás, duas notícias bem tristes. Uma, a infância de muita gente hoje relembrada de uma forma triste, né? Morreu o cara que, pra nós, né, da minha geração, era o Fofão, né? Então, o Fofão morreu hoje. Foi uma grande dor para quem lembrou de todos aqueles programas de balão mágico, né? Tudo que o Fofão representou. E também aqui, não só para os abecedistas, muitos americanos gostavam dele também, a família, tudo. O Guerreiro, né, nos deixou, Marcelo Abdon, que vinha aí lutando contra um câncer bem agressivo. O que eu achava interessante na luta dele é que, mesmo com tanta internação, ele sempre ficava lá 30 dias, 40 dias. Essa última vez estava 45 dias internado no hospital, mas ele sempre mandando mensagens positivas nas suas redes sociais, acreditando que ia vencer, que ninguém tirava a felicidade dele, né? Mandando mensagens de amor para a esposa dele, para os filhos, tudo. Uma coisa de astral lá em cima. Acho que essa talvez seja a melhor imagem de como ele era guerreiro, de como ele gostava das coisas. Conversei muito, foi um amigo que eu fiz através de rede social. Começou na rede social, é uma coisa nova isso, né? A gente fazer amizade por rede social. Conversei muito com ele sobre a ABC, sobre a América, os problemas dos dois, e nunca discutimos por causa de time, muito pelo contrário. Normalmente a gente concordava com as coisas, onde é que estavam os defeitos, o que é que tinha que corrigir. E vai ficar esse vazio, né, do cara alegre, do cara que lutava pela vida, do cara que tinha só coisas positivas para dizer, do torcedor apaixonadíssimo pelo ABC, mas que nem por isso desrespeitava o América. Apesar de que quando o ABC vencia ou o América perdia, ele mandava umas risadas lá no Twitter, vai fazer falta, né, enchendo o saco dos americanos, vai fazer muita falta, né, fica aí os meus pêsames para a família, é uma dor realmente, só quem vive ali da família sabe dizer. Eu perdi uma pessoa muito importante esse ano também, sei como dói, como essas coisas doem, mas só o tempo mesmo para curar certas dores. Então fica aí uma singela homenagem para essas duas pessoas tão expressivas, da infância aí do Brasil, o outro aqui do esporte do Rio Grande do Norte, né? E quem era também ligado à pecuária certamente o conhecia. Ele até tinha publicado que essa era a primeira festa do boi, que ele não tinha conseguido ir. Infelizmente aí a luta, né, terminou dessa forma. Mas é isso, certamente o exemplo fica. Então, por hoje é só, minha gente. Eu deixo uma boa noite para todo mundo. Renovo o convite para a próxima semana, às 7 da noite, esse bate-papo aqui mais leve. Amanhã, às 11h30, né, tem o bate-papo em inglês. E no domingo, 10 horas, vamos bater papo sobre os times aqui de Natal. Vamos futebol em geral, até porque agora só tem praticamente muito o que falar sobre o ABC. O América tem menos. Vamos falar de mais coisas, mas o ABC, domingo, joga. Vamos discutir isso também num horário terrível, né? 8 da noite, parece, ou é 7 da noite. Mas disputa aí uma vaga na final em busca do bicampeonato da Série C. Vamos conversar com isso, então, começar a conversar sobre isso no domingo às 10 da manhã. Bom fim de semana a todos e até lá.